Poucos escritos históricos despertam tanta curiosidade quanto o livro de Enoque, que tem sido descrito como proibido da Bíblia por revelar verdades profundas sobre os mistérios da criação. É um livro repleto de anjos caídos sensuais, gigantes violentos, cosmologia estranha e revelações que mudam o mundo. O livro de Enoque é um livro apócrifo do Antigo Testamento sobre acontecimentos ocorridos um século antes do nascimento e ministério de Jesus. A maioria das denominações cristãs não considera este livro como escritura divinamente inspirada. No final do século IV, o manuscrito original desapareceu. Foi mais tarde descoberto na Abissínia, Etiópia, em 1773. Apenas a seita cristã etíope inclui o livro de Enoque nas suas escrituras. Hoje, mostramos as revelações surpreendentes do livro de Enoque que foram proibidas da Bíblia. Quem é realmente Enoque? Enoque foi o tetraneto de Adão e bisavô de Noé, que, segundo a Bíblia, levou uma vida santa e fiel ao Senhor. Também se tornou pai de Matusalém, a pessoa que viveu mais tempo. Teve vários descendentes durante os seus mais de 300 anos na Terra. Apenas 2 pessoas na Bíblia, Enoque e Elias, parecem ter sido levadas diretamente para o céu sem experimentar a morte. Deus levou-o após 365 anos na Terra. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Levar parece indicar arrebatado ou transportado. Talvez da mesma forma como Deus levou Elias, o profeta. Ele caminhou em fé durante toda a sua vida e isso fez toda a diferença. Acontecesse o que acontecesse, confiava e obedecia a Deus. Deus gostava tanto de Enoque que o poupou à agonia da morte. Muitas tradições judaicas e cristãs giram em torno de Enoque. Acreditava-se que ele era o autor do livro de Enoque e era também conhecido como o escriba do juízo. Enoque é mencionado no Evangelho de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas, esta última citando diretamente o seu conteúdo. Na Igreja Católica, na Ortodoxia Oriental e na Ortodoxia Oriental Tradicional, ele é considerado um santo. Enoque era um pregador conhecido e o seu sermão foi um dos julgamentos de Deus sobre a humanidade. O seu ministério foi precursor da missão de Noé, como pregador da retidão e construtor da arca. Dado o nível de imoralidade e impiedade do mundo, era notável que um homem se erguesse e pronunciasse julgamento sobre os seus vizinhos. Para aprender muito mais sobre o passado desta figura mítica e as experiências sobrenaturais que teve, devemos recorrer aos livros apócrifos escritos por Enoque. Os manuscritos do Mar Morto. No final de 1946, ou início de 1947, alguns rapazes beduínos estavam a cuidar dos seus cabritos e ovelhas perto do antigo assentamento de Qumran, localizado na costa noroeste do Mar Morto, na atual Cisjordânia. Um dos jovens pastores atirou uma pedra para dentro de uma abertura, num penhasco, e ficou surpreendido ao ouvir um som de estilhaçamento. Mais tarde, ele e os seus companheiros entraram na caverna, onde descobriram uma coleção de grandes jarros de barro, 7 dos quais continham pergaminhos de couro e papiro. Os pergaminhos foram comprados por um comerciante de antiguidades e acabaram nas mãos de vários estudiosos, que avaliaram os textos como tendo mais de 2000 anos. Buscadores de tesouros beduínos e arqueólogos foram alertados para a descoberta. Dezenas de milhares de outros fragmentos de pergaminhos foram descobertos em 10 cavernas adjacentes. Totalizam entre 800 e 900 textos. Era o livro de Enoque, que se divide em 5 livros: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, as visões de sonho e as epístolas de Enoque, com um total de 100 capítulos. O livro de Enoque. O livro de Enoque é composto por várias obras monumentais. Apresentam Enoque como figura central nos grandes temas de recompensa, castigo, fim do mundo e julgamento final.
O primeiro livro, que contém os capítulos 6 a 36, trata principalmente de anjos, da árvore da vida, de Jerusalém e do universo. O livro dos Vigilantes narra a história dos anjos caídos de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, que seduziram mulheres, geraram os Nefilim e ensinaram conhecimentos avançados à humanidade, o que acabou por conduzir ao grande dilúvio e à sua aniquilação. O termo Nefilim refere-se aos caídos descritos como seres gigantes. A ligação entre os filhos de Deus e os Nefilim é interpretada de várias formas. Alguns acreditam que os filhos de Deus são anjos caídos e que os Nefilim são a descendência resultante do seu envolvimento com mulheres humanas. Esta visão é descrita no primeiro livro de Enoque, uma fonte judaica não canônica, e ainda é amplamente aceite. O primeiro livro de Enoque também menciona os Nefilim como gigantes, o que parece coincidir com seres de grande tamanho. O gigantismo aparente dos Nefilim é atribuído à sua origem sobrenatural, embora alguns argumentem que é teologicamente problemático sugerir que anjos ou demônios possam reproduzir-se fisicamente com humanos. Uma interpretação menos sobrenatural afirma que os Nefilim eram simplesmente homens que se desviaram da santidade. Alguns teólogos acreditam que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, o filho justo de Adão, e que os Nefilim pertenciam à sua linhagem, tendo rejeitado Deus. Santo Agostinho e outros padres da Igreja, bem como muitos teólogos judeus, apoiavam essa posição, conhecida como a visão setita. Esta visão era frequentemente ampliada com a ideia de que as filhas dos homens eram as mulheres ímpias da linhagem de Caim, o filho perverso de Adão. Com os Nefilim sendo mortais comuns, a sua estatura enorme pode ser entendida literalmente ou simbolicamente, mas eram indiscutivelmente grandes guerreiros. As parábolas da semelhança, um romance apocalíptico sobre o Filho do Homem e o Ancião dos Dias, compõem a segunda metade do livro de Enoque. Estas antigas profecias de Jesus são completamente consistentes com a Bíblia e surpreendentemente semelhantes ao livro do Apocalipse. O livro astronômico descreve em detalhe as estrelas e os seus papéis. As visões de sonhos são uma profecia de toda a história humana, desde o início dos tempos até o fim dos tempos e o julgamento final. O passado, o presente e o futuro são meticulosamente previstos. A estrutura da profecia das semanas é semelhante à do livro de Daniel. A secção final recorda-nos como devemos viver. Enoque relata as lições de vida e sabedoria que adquiriu, bem como o facto de todos estarmos sujeitos a Deus. Por fim, os fragmentos sobre Noé relatam uma narrativa desconhecida de Noé segundo a Bíblia, na qual aprendemos mais sobre o seu propósito de preservar toda a humanidade, bem como os sofrimentos do seu pai Lameque e do seu avô Matusalém. Cada composição é distinta, mas todas são unidas por um tema fundamental: o castigo dos ímpios e a bênção dos justos. Os mistérios de Enoque. Várias referências no livro de Enoque contradizem a Bíblia. Embora a Bíblia ensine que Enoque foi levado ao céu anos antes do nascimento de Noé, este é mencionado no capítulo 10, versículos 1 a 3, do livro de Enoque. Segundo o texto, o mais santo e grandioso falou então ao filho de Lameque na presença de Uriel. Em meu nome, vai até Noé e conta-lhe sobre o dilúvio, pediu Lameque, e fala-lhe sobre o tempo em que toda a terra colapsará. Está previsto um dilúvio que atingirá toda a terra e destruirá tudo o que nela existe. A Bíblia nunca menciona que Enoque tenha regressado à terra, após ter sido levado ao céu. Então, como poderia ele saber sobre Noé e o dilúvio, se foi ele o autor do livro de Enoque? No capítulo 10, versículos 8 a 9, do livro de Enoque, Deus culpa toda a corrupção da terra a um demônio chamado Azazel, afirmando que toda a terra foi contaminada pelas ações que Azazel ensinou aos homens para cometerem todo o mal. Fora Lúcifer, geralmente conhecido como Satanás ou o Diabo, nenhum outro demônio é mencionado na Bíblia. Isto não significa que não existam outros demônios. Simplesmente nunca são identificados,
e Satanás é, em última instância, responsabilizado pelos problemas do mundo por ser o autor do pecado. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, Jesus afirmou: aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Além disso, os versículos 5 a 6 do capítulo 13 do livro de Enoque sugerem que os anjos caídos se arrependeram das suas transgressões. A Bíblia indica o contrário, afirmando que Satanás e os seus anjos perecerão no fogo do inferno. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Diz Mateus capítulo 25, versículo 41. Como o diabo e os seus anjos estão condenados ao fogo eterno, isso mostra que não têm intenção de se arrepender, pois todos os que se arrependem dos seus crimes recebem a promessa de escapar do inferno. O Senhor não falha nas suas promessas, como alguns pensam, mas é paciente conosco e não deseja que ninguém pereça, e sim que todos se arrependam. Não, só se afirma no livro que os demônios se arrependeram. Como também se diz que após a sua rebelião inicial, não conseguiram mais entrar em contato com Deus, declarando que não podiam falar com Deus, nem erguer os olhos para o céu. No entanto, no capítulo 1 do livro de Jó, Satanás podia falar diretamente com Deus no céu sobre Jó e a sua fidelidade. A noção de céu também é retratada de forma diferente no livro de Enoque, que descreve Deus no céu de uma forma não bíblica. O solo da cidade celestial é descrito como sendo feito de ouro em Apocalipse capítulo 21, versículo 21. A rua da cidade é dita ser de ouro puro, como vidro translúcido. De acordo com o livro de Enoque, capítulo 14, versículo 10, a sua estrutura era feita de cristal. Este é apenas um dos muitos pontos de divergência entre a descrição do céu no livro de Enoque e a da Bíblia. Muitos mais podem ser encontrados entre os versículos 9 a 25 do capítulo 14. Muitas das discrepâncias astronômicas e meteorológicas no livro de Enoque contradizem tanto a Bíblia como os factos científicos contemporâneos. Por exemplo, o livro de Enoque indica, no capítulo 33, versículos 1 a 4, que Enoque mapeou e contou todas as estrelas do céu. Contudo, Jeremias capítulo 33, versículo 22, afirma que contar as estrelas é fisicamente impossível devido ao seu número vasto. Os astrônomos acreditam que a Via Láctea contém cerca de 100 milhões de estrelas, para além de milhões de outras galáxias. Além disso, no capítulo 41, o vento, a neve, o granizo e a lua provêm de um recipiente de madeira no céu. Isto é absurdo, ilógico e antibíblico. Neste ponto, talvez já esteja a começar a perceber por que é que o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia. O livro de Enoque tem sido descrito como inspirador e comovente. É um modelo para tudo o que aconteceu no passado, presente e futuro, desde Gênesis até ao Filho do Homem, Jesus Cristo, até ao dia oculto do julgamento. O volume de Enoque contém praticamente toda a Bíblia num só livro, mas a questão essencial é por que razão não foi incluído na Bíblia. O livro é interessante de ler, mas é crucial lembrar que o primeiro livro de Enoque não é escritura, ou seja, Deus não inspirou o livro. Em numerosos manuscritos da igreja primitiva, o texto foi mencionado no livro apócrifo de Baruque, contradiz repetidamente a Bíblia. O livro de Enoque pertence a um grupo de literatura conhecido como pseudepígrafos. Isto implica que o autor não é quem afirma ser, o que faz sentido, dado que o livro de Enoque menciona Noé, e a Bíblia afirma que Enoque foi levado ao céu antes do nascimento de Noé. Assim, é muito mais plausível que o livro de Enoque tenha sido escrito posteriormente por outra pessoa, que falsamente se declarou o autor original. Como resultado, o livro de Enoque tem pouca utilidade para os cristãos que procuram compreender os ensinamentos do Evangelho. Mas Judas pode ter citado o livro, uma vez que era bem conhecido na época, e a parte que citou incluía alguma verdade inspiradora.
que ajudava a reforçar a sua argumentação evangélica. O verdadeiro livro de Enoque é referido como o livro etíope de Enoque, uma obra pseudepigráfica. Como o livro de Enoque foi escrito depois de Cristo, procurava reunir o que Enoque teria declarado sobre a sua filosofia e ensinamentos, omitindo Matusalém com base na tradição oral, dado que a fonte é considerada pouco fiável. Acredita-se que o livro de Enoque não sobreviveu entre os livros da Bíblia. Queremos saber a sua opinião sobre o livro de Enoque na secção de comentários. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.